Tá certo, gente? Eu tenho que chamar eu tô aqui com o quadro. Essa live está sendo transmitida no Instagram e no. Já mandei a solicitação. Opa! Doutora Opa, Kátia, seja muito bem-vinda. aparecemos. Olá, Dayan, tudo bom, meu lindo? A Opa, gente se pai. falou um oi aqui de repente e você é um ótimo marqueteiro. Vou contratar você para fazer o meu marketing. Não Obrigada. precisa, não precisa ter sua energia, sua competência, não só sua, viu? Da sua equipe. Tive a oportunidade de conhecer o Johnny, assim, por conversas. Pessoal muito atencioso, muito dedicado. E eu acho que isso reflete muito a coisa não vou dizer do chefe, não, que eu sei que você não tem a cara de chefe, da líder, né? Isso é muito bom. Kátia, eu vou logo começar a te fazer uma pergunta, porque você é descendente de japonês, tem essa pele maravilhosa, né? E provavelmente uma pessoa que tem uma pele dessa come coisas gostosas e saudáveis no café da manhã. E uma das grandes dúvidas dos nossos inscritos é o que comer no café da manhã? O que você diria para as pessoas que estão assistindo aqui agora? O que comer no café da manhã? Você sabe, Dayan, que é algo bastante interessante, né? Normalmente eu não mostro o meu dia a dia por falta de tempo mesmo, uma vida corrida. Mas a gente fez uma pergunta, né? Respondendo uma pergunta, o que é que eu como no café da manhã? E foi a maior interação que nós tivemos. Porque, de verdade, eu acho que eu sou uma pessoa tão normal, tão normal, tão normal, que eu como igual a maior parte das pessoas comem. A única coisa que eu sempre falo para todo mundo é: eu não como derivados de leite, com a exceção da manteiga, que manteiga é o produto de bater o leite e separar a gordura da proteína, do açúcar e dos outras substâncias. Então a manteiga eu uso, e uma manteiga de marca normal, comercial, que tenha por aí. Mas então eu não como o leite de vaca e os seus derivados e não como nada que tenha glúten. Quer dizer, faz 3 anos apenas que eu zerei o glúten. Antes eu comia. Então, dessa forma, eu acho que à medida que a gente envelhece, nós precisamos fazer mudanças importantes na nossa alimentação. Então, isso foi o que eu tirei: o glúten e o leite, e álcool eu não bebo nunca. Quer dizer, o que eu como no café da manhã? Hoje eu comi ovos com tomate orgânico, tomate que a gente até cultiva no quintal, né? Que o tomate é tão simples de ser cultivado e a gente acha que não. Mas é isso que eu comi hoje, e um café preto com açúcar, um pouquinho de açúcar, sem problema nenhum. Eu acho interessante porque, olha só, por um lado ela diz que come muito normal e muito igual a todo mundo. Eu acho que é porque ela tem um ranço do japonês. Você já morou no Japão, não? Não morei, mas já fui passear 2 vezes, é maravilhoso. E tem a educação da família, né, Sim. e tal. Mas assim, o japonês não come derivado de leite, não é isso, cara? Normalmente o japonês não come, não é essa, né? Mas de 2013 para cá, lá no Japão, aumentou muito a influência dos americanos, então por isso que começou a ter o hospital de cirurgia bariátrica, os japoneses começaram a adoecer, mas a base do gen japonês é farinha de arroz. Então, quando a gente entende isso... Aí você vê, por exemplo, ela é uma pessoa muito, pelo que a gente vê, ela é uma mulher transparente, que não fala de nenhuma coisa super fitness, que tem que ser muito exagerado, mas ela não come pão, que a maioria do brasileiro come, e nem o leite. E ela até reconhece para vocês que botam açúcarzinho, ela é mulher real. Então, é bom a gente acreditar em mulheres reais e pessoas reais, né? É verdade. Nós precisamos disso, né, Dayan? De médicos. Então a gente é o dia a dia. Eu acho que você faz tão sucesso no YouTube exatamente por isso, porque você é uma pessoa normal que mostra as coisas normais, que normalmente o médico não mostra isso. Exatamente. Então, porque é difícil você ser um super-humano no sentido da super dieta, né, Cátia? Não vou beber álcool nunca. Eu entendo quem bebe, quem não bebe, beleza, mas quem gosta? E aí, não pode experimentar um dia, uma vez no final de semana, ou sei lá, a cada 15 dias? Faz mal? Faz, inflama, mas a vida tem tanta coisa que inflama, eu acho que é equilíbrio, né? Agora, me diz uma coisa. Eu vi alguns conteúdos teus e eu achei incrível demais. Qual é a relação entre o cérebro, eu gosto da tua forma de explicar, muito didática, entre o cérebro, o intestino e o sistema imune? Desculpa que eu também. Equilibrar tudo isso pra gente... Acabei engasgando com a minha água aqui. Entrou pelo lugar errado. Então, assim, então a pergunta é: cérebro, intestino e sistema imune. E como é equilibrar tudo isso para a gente poder ter saúde, né?
Olha, Dayan, eu acho assim, né? Eu como um pão de vez em quando, mas eu como sem glúten há 3 anos e temos diversas marcas legais. Mas relacionar sistema imunológico, intestino, é falar 2 vezes da mesma coisa. O intestino ele é responsável por 80% da nossa imunidade. 80% da nossa defesa está no intestino. E nada chega até o intestino que você não permita que entre pela sua boca ou passe pela sua pele. Então, nós estamos no controle contra qualquer pandemia, contra qualquer doença que possa existir. Mas é para isso que a gente precisa sempre. Eu gosto dessa coisa do zerar, né? Porque eu falo que a gente só tem um resultado evidente e real quando você respeita 3 meses no mínimo, que é o tempo que o intestino se refaz. Então, depois que uma pessoa experimenta o que é estar sóbrio, o que é estar com uma imunidade, 80% da imunidade intestinal pronta, né? 90% da serotonina, 1998, Michael Gerson, o americano cientista, ele demonstra como que o intestino é responsável por 90% da produção da serotonina, da substância que faz com que... Você deve ter muita, Dayan, porque a gente encontra alegria em tudo, né? Em tudo existe alegria. Então, isso é presença de serotonina intestinal, 90% no intestino e 10% no cérebro. Então, Deus é tão perfeito na sua sabedoria que ele faz assim, ó, nós vamos te ensinar a viver uma vida longa e saudável. Mas para isso, a gente tinha que se manter sóbrio e comendo os alimentos da terra. A mandioca, o cuscuz, né, cará, tantas comidas que vocês possuem aí na cidade de vocês. E o Brasil inteiro sabe o que é isso. O que é mandioca, o que é cará, o que é cuscuz, o que é inhame. Mas nós partimos para o estilo americano. Então, a partir do momento que a gente vai para o estilo americano, a gente começa a deteriorar o nosso intestino, o nosso sistema imune. Divertículos, pólipos, síndrome do intestino irritável, isso vai decair a imunidade. E quando você deteriora esse sistema, é lesado quem? O comandante, que é o cérebro. E o grande problema do glúten é que o glúten ele forma uma neurotoxina. Ele é uma neurotoxina que, independente do intestino estar permeável ou não, ele atravessa a barreira hematoencefálica. Quer dizer, nós estamos brincando com Alzheimer, com Parkinson, com autismo, porque nós gostamos de um pão francês que foi modificado geneticamente há 30 anos. Então, nós só temos que parar com leite e glúten porque eles foram modificados. É uma arma biológica que estão agindo contra a gente. Nós não vamos acabar com o sistema da indústria de laticínios nem da indústria de farináceos, mas a gente pode sim interferir em cada uma das pessoas que estão nos assistindo para falar, olha, você tem uma escolha. Então, de que adianta eu chegar nos meus 80, 90, 100 anos tremendo ou com demência? Se eu posso parar agora aos meus 54 anos de comer o glúten. Eu parei aos 51 e pretendo sempre fazer evoluções. Mas no meu ponto de vista, na minha experiência clínica, eu vejo isso. Se eu zerar do meu paciente álcool, leite e glúten, eles melhoram muito, muitíssimo. Gente, o que vocês acham disso? Dessa mulher com cara de menina dizendo que parou aos 51. Dá vontade de rir do negócio desse. Eu parei aos 51. Eu achava que eu tinha 31. Mas ai, que delícia. Mas, olha, a Sabrina disse o seguinte: vou na doutora Kátia faz 4 anos. Zerei álcool. Disse que zerou álcool, leite e glúten e emagreceu mais 10 quilos. E o meu fígado, que estava com TGO 82, baixou para menos de 40 só de tirar esses alimentos. Né? Parabéns para Sabrina, parabéns para Kátia. Kátia, gente, o Instagram, tem muita gente perguntando qual é o Instagram dela. É só você clicar aqui no meu nome, pá, aí aparece o dela embaixo. Isso. Mas de toda forma, você pode dizer o teu Instagram, né, Kátia? É Kátia Haranaka. Em japonês, o H se fala Ha, né? Então é Haranaka. Haranaka, isso. Quer dizer que em japonês o H é... Ha. É a energia, né, do Ha. Ele é japonês, cara? Isso, sou japonesa, sou Nisei, descendente de pai japonês do Japão e mãe japonesa, filho de japonês, mas nasceu no Brasil. E tenho 2 filhas mestiças, né, com um pai brasileiro
e 2 filhas mestiças. Você tem filhos, Dayan? Eu tenho 3. Olha, os baianos fazem mais filhos, né? Eu sei disso. O cearense daqui também faz. É mestiço de cearense. Ah, cearense. Não ficaram muito feios, não, viu? Mas porque todo povo feio é o povo do Ceará. A gente briga, eu tenho o direito de fala porque eu sou cearense. Sim, sem dúvida. Kátia, e uma pergunta que eu também queria te fazer, não só o público manda, mas você como cirurgiã plástica, as pessoas me perguntam muito. Quando eu sou cirurgião vascular, e eu convivi muito em centro cirúrgico, eu entendia na época que eu trabalhava, que eu não conhecia a medicina integrativa, que diástase, né, aquele afastamento dos retos abdominais, para quem não sabe, só resolvia com cirurgia, que era aproximando os retos. Mas eu já vi muita gente na internet falando que existem exercícios. Eu queria ouvir tua opinião. A diástase precisa necessariamente de cirurgia ou você pode corrigir? Na verdade, daí o Johnny pediu para falar para você aumentar o volume do seu som no áudio. Por quê? Para a gente ouvir melhor? Ok. Johnny, é para aumentar o volume do fone de ouvido. E aumenta assim? Tudo bem. Johnny, Ele está procurando. Eu também sou péssima nisso. É no celular, doutor. Lá. Melhorou, Johnny? Melhorou. Um pouquinho? Melhorou. Tá bom, vamos voltar para a nossa diástase, tá? A musculatura do reto abdominal, principalmente em mulheres que gestam, quando a gente fica grávida, ela distende muitíssimo, né? Então, por isso que é muito importante pós-parto a gente utilizar uma cinta compressiva, pelo menos por 3 meses, para orientar a musculatura a voltar para o seu lugar. Mas a partir do momento que nós temos essa formação da separação, se a pessoa zerar o glúten e fazer muitos abdominais e se postar sempre com a contração da musculatura do reto abdominal, da barriga contraída, quer dizer, contrai o abdômen, relaxa o ombro, essa é a postura de vencedor, essa é a postura que a gente tem que ter normalmente. Então, essa grande diástase vai ficar menor, mas sempre pensar assim, a gente pode fortalecer a musculatura para diminuir a diástase e não fechar a diástase para fortalecer a musculatura. É que nós estamos muito acostumados mais a comprar resultados do que fazer os resultados acontecerem. Mas claro que isso é a longo prazo, você vai exercitando essa musculatura da forma correta e no prazo de 1 ano você tem um resultado muito bom. Então é possível você não necessariamente se operar, né? Sem dúvida, é bem possível. E eu vejo os meus resultados aqui com as pacientes. Zerar o glúten, gente, tirar a farinha de trigo é algo assustador. Como você melhora, como você enxuga aqui a gordurinha da corcova, a papada some, a barriga inverte. É muito bom, Dayan. É que você faz muito exercício, né? Então eu vejo que você é muito... Eu não como glúten também, não. Ah lá, que beleza. Tá vendo? Nada é o acaso. Detalhe, não zerado. Assim, um dia da Uma refeição com glúten, 2. Né? E não passa mal? Não passo mal, mas assim... Não passo mal. Agora, antigamente, eu acho que está cada vez menos, né? Antigamente, eu na quarta-feira tinha coceira no braço, entendeu? Hoje... Nas dobras, né? Nas dobras tinha. E eu fui percebendo, isso é um preço que eu pago, porque eu sei que é ruim e eu faço. Aquela coisa... mas assim, o pão francês eu adoro. E no domingo eu me permito comer um pãozinho francês. Mas é muito pouco ali. Eu não sinto. Eu não sei, eu não percebo. Dayan, se você ficar 100 dias, olha eu tentando caquetizar aqui. Mas eu tô aqui para aprender com você. Se você ficar 100 dias, 100% zero leite, zero glúten, principalmente zero glúten, e você voltar a comer assim uma vez por semana, você vai passar muito mal. Porque o seu corpo vai estar limpo. E aí, quando você experimenta a neurotoxina novamente, você tem um enjoo que não tem vômito, você tem uma zonzeira, uma tontura, tanto que hoje eu não acredito em labirintites por tomar remédio. Eu simplesmente falo ao meu paciente, zere o glúten, e eles saram, mas saram mesmo, saram de Parkinson, saram de zumbido, de tonteira, zonzeira, né, que eles chamam, labirintite. Então, esse é o fator. Quando a gente trata a causa, os sintomas desaparecem.
E é muito louco isso, é muito louco. Enjoo de grávida tem a ver com glúten. Grávida não podia comer glúten nunca, né? Para proteger o feto. E às vezes você nem tem um sintoma evidente, mas depois que você para, você diz, Sim. rapaz, eu não pensava que eu estava tão bem assim, né? Então, eu digo a você, porque na pandemia, eu me isolei no sítio e mudei meu estilo de vida e, sem perceber, emagreci 7 quilos. Eu achava que eu não precisava emagrecer mais. Então, eu vou fazer isso que você está sugerindo. Eu vou passar 100 dias sem nem experimentar no domingo glúten e lactose. Né? Vou fazer isso. Vou experimentar para dar meu testemunho depois aqui e dizer que foi graças a você. Viu? Ah, que lindo. Não, mas é verdade. Se eu, Kátia, só tenho 3 anos que eu zerei o glúten, eu acho assim, eu já fui uma pecadora, né? E não sabia, achava que estava tudo bem. Mas aos 51 anos, eu com uma barriguinha assim meio, eu falei, não, por que tem essa inflamação, essa celulite na barriga? Não como para isso. Então, a descoberta foi o glúten. E de tudo que eu estudei até hoje, todo mundo diz, é consenso, o glúten é a pior veneno alimentar que existe. Mas os nossos colegas, os nossos médicos, os nutricionistas, nem eles conseguem zerar. Então, eles não conseguiam me convencer. Mas eu me convenci e disse, a partir de hoje eu vou zerar essa porcaria, porque eu sei que ela faz mal. E os resultados, Dayan, foram incríveis, foram incríveis. Acho que é por isso que eu vendo essa ideia, porque eu experimento em mim. Então, aos 54 anos, eu estou mais jovem do que eu estava comendo glúten aos 50. E é isso que é muito legal. Quando você experimenta na prática, você quer que todo mundo experimente da mesma beleza que a gente experimenta, entendeu? E é simples, é só mudar a farinha, muda para farinha de arroz. Hoje tem a farinha multiuso da Urbano, da Ichar, tem várias farinhas. E é legal, dá para fazer pão francês de qualquer jeito, vai ficar muito mais gostoso. Macarrão também sem glúten, é muito bom. Tá feito o desafio. Ótimo, desafiado. Vamos subir mais um nível nessa vida, né? Isso, assim mesmo. A Célia está perguntando se o pão integral também deve ser tirado. Sim, o pão integral, ele também tem o trigo. Tem que tirar tudo que tiver trigo, tá bom? Trigo, cevada e centeio. Mas, no geral, integral ou não integral, gente, é ruim do mesmo jeito. Kátia, o que é que você, como cirurgião plástico, eu achei interessante, você falou que uma das coisas que você mais faz hoje em dia também é plástica de bolsas, né? De pálpebras. Isso, de pálpebras. De pálpebras. Mas o que é que causa essas bolsas inchadas aqui abaixo do olho, né? Qual é a maior causa disso e como é que a gente pode prevenir? E depois que se instala, como é que pode eliminar? Ótimo. A gente tem que ver a tendência da raça. A raça oriental, ela japonesa, né, chinesa ou coreana, ela já tem uma bolsa maior. Então, só para vocês entenderem, o nosso globo ocular, ele é envolto por uma camada de gordura, onde na parte superior dos olhos nós temos 2 bolsas que saem e na inferior nós temos 3. Essas bolsas, elas nasceram e estão do mesmo tamanho que elas nasceram. Só que o que é que vai se modificando com o tempo? É a flacidez dessa musculatura do orbicular, do redondo dos olhos, que à medida que ela significa a região dos rins. Então, é por isso que eu sempre oriento tomar no mínimo 3 litros d'água. Eu tomo 6, né, de 5 a 6. A água é algo de maior estresse para uma célula, a falta de água. E quando você dá água para ela, para o nosso sistema, e isso, olha lá, a água do doutor. É bem meiga, né? Já são 2 litros d'água. Muito bem, doutor. Isso aí. Então, essa região, e à medida que as pessoas ficam 50, 40, 50 anos desidratados, sem beber água, ela é uma região que sofre. Então, tem as olheiras e tem as bolsas também. E à medida que essa musculatura vai ficando flácida, a bolsa vai empurrando. Por isso que de manhã, quando a gente para de piscar durante a noite para dormir, e você acorda, é onde as bolsas estão mais proeminentes. Aí a musculatura começa a funcionar de novo, elas dão uma melhorada. Mas não tem jeito. Como é a pele mais fina do corpo, ela é a primeira a ter a flacidez. Por isso que é a primeira cirurgia plástica de um ser humano, que acontece normalmente a partir dos 40 anos. Eu operei a minha... sem dúvida. Você tá ótimo, não sei, tô vendo pelo áudio, tá maravilhoso. Não sei. Olha, tá muito bom. Você acha que caberia um em cima? Não, não caberia não, você tá bem bom. Se tem uma parte boa sua, são os olhos.
Não, Daiane, você tá bem. Você tá tão bem que você faz chamada de stories sem camisa. Eu falo, o cara tem muita autoestima mesmo. Kátia, mas eu sou muito criticado, viu? Eu sou muito criticado. O pessoal, eu faço porque aqui no Ceará é muito quente. Não. E a gente vive sem camisa. Eu falei a mesma coisa para eles. Eu falei, gente, vocês não sabem como é aquele Ceará. A gente entende quando você olha as novelas ou os filmes, você fala, pô, tá tudo pelado. E aqui, né, em Campinas, a gente vive com ar-condicionado. Não é assim, são locais diferentes mesmo. Mas, de qualquer forma, é o calor e a autoestima, né? Porque tem muita autoestima também. Você não tira, né? Então tem jeito, pálpebra com cirurgia ou melhorando o teu estilo de vida também. Pode dar uma melhorada, né? Atenuar um pouco. Pode dar uma melhorada, mas a partir do momento que a gente alcança os 40 anos, é cirúrgico. E é uma cirurgia bonita, é uma cirurgia que dura seus 20 anos, bem feita, e dá um rejuvenescimento no olhar, é muito bom. E parece que é com anestesia local também, não é? Ou não? Isso também é muito bom. Eu tenho um centro cirúrgico aqui na clínica que a gente faz ambulatorial, quer dizer, o paciente toma um comprimidinho de dormonide, um alprazolam, dá uma relaxada, aí eu faço um bloqueio com uma anestesia de dentista, um bloqueio, e ele fica muito tranquilo. Faz a cirurgia e vai para casa. É mais simples e mais tranquilo do que tirar um siso. Eu também não tenho a menor dúvida, viu? Menor dúvida. Eu acho que talvez seja uma das poucas cirurgias plásticas que eu encararei fazer, sabe? Essa daí, quando chegar o tempo, que eu acho que é bem tranquila mesmo. E a Mônica pergunta o seguinte: e os traços de glúten contidos na aveia e outros grãos? Sempre que a gente trabalha como pessoas como a mim, como você, que nós não somos celíacos, nós simplesmente desejamos tirar uma neurotoxina de dentro do nosso corpo e do cérebro, não tem um problema ter o traço, porque o traço significa que foi armazenado no mesmo silo, alguém passou com um saquinho ali. Agora, o celíaco não pode ter traço, não pode nem ter tido um espirro de farinha no ambiente. Então, no nosso caso, ok. A Eva pergunta, diz que mora em BH. Não sei se você tem conhecimento disso, quer saber onde pode fazer essa cirurgia. Não dá. É difícil indicar, né? Nós, como cirurgiões, a gente fala assim, é difícil indicar a gente mesmo, imagina indicar um colega. Então, tá tudo bem. Eva, pega um aviãozinho, BH, Campinas, da Azul, DLT, e vai lá na doutora Kátia. Eu iria porque eu confiaria mais nela. Que bom, meu lindo. Kátia, e a compulsão por doce? Eu não sei na tua experiência, mas na minha experiência nos nossos programas de emagrecimento, o maior desafio do emagrecimento é a compulsão por doce, pelo menos um dos maiores. É difícil falar que é o maior. Então, mais do que glúten, é tirar o doce das pessoas. Né? O que é que você faz para diminuir a compulsão dos doces? Quais são as tuas estratégias com teus pacientes para isso? Olha, a primeira coisa é a pessoa entender o processo, né, Daiane? Existe uma metodologia de domínio das massas, dominar o ser humano. Como é que a gente faz para dominar a mente do ser humano? A gente não, né? Mas o sistema. Você aumenta a quantidade de açúcar, seja pão, biscoito, massa, pizza, o lanche, o doce. Isso tudo vai virar açúcar no sangue. Então, você aumenta a concentração de açúcares no sangue e mantém a pessoa desidratada. Quando você faz isso forma a nível de cérebro uma reação tão poderosa de enlouquecimento que a pessoa lá fica voraz, ela fica ávida. Tudo que ela briga com a primeira pessoa que encontrar, ou ela pega o primeiro pote de doce que estiver na frente e ela vai se mutilar. Então, na verdade, quando você entende que comer doce sem a nobreza necessária é uma maneira que você está tendo de ser dominado. Então, eu parto desse princípio. Quando eu entendo por que eu vou fazer ou por que eu devo parar de fazer, eu faço. Então, essa é a nossa missão. Não é simplesmente dizer, você vai ficar gordinho, você vai ficar diabético, você vai amputar a perna, vai perder o rim, vai perder a visão. Isso tudo existe, mas isso tudo não comove a pessoa. Eu acho que mais possa trazer essa comoção é dizer isso. A sua mente está sendo dominada porque a desidratação e o aumento de açúcar no sangue, sem a célula absorver esse açúcar, vai fazer você ficar demente. Então, nós precisamos ter essa percepção. Antes de comer o doce, eu falo para meus pacientes, tome um copo de 400, 500 ml d'água, coma uma fruta,
come um mato que tiver. Ah, tá, eu vou comer meu doce? Ok, mas eu tenho que partir da premissa que eu tenho que me hidratar, que eu tenho que comer uma fibra e uma fruta doce, um caqui, uma banana, alguma coisa doce, um melão, e depois eu vou para o prato de mato, como um negócio ali, para mais fibra, aí depois eu posso comer meu bolo de cenoura, sem problema nenhum. A pessoa vai comer, mas ela vai comer com nobreza, e não simplesmente, eu vou no meu prato preferido. Não, isso não pode. Então, eu acho que existem regras no nosso corpo, como existe regra na sociedade e na nossa empresa. E é assim que eu consigo educar um pouco. Então, eu como o doce também, mas eu faço isso comigo. Eu me doutrino também, né? Bebe a água, come a fruta e assim vai. Interessante, né? Você não proíbe completamente, mas diz, experimente essas coisas antes, enche seu estômago de fibras, de água. Isso. Porque até a vontade de comer doce vai passar um pouco, né? E o pouco que entrar não vai ser tão absorvido, né? Isso é exatamente. E se você for comer doce, beba muita água, porque isso vai diminuir o dano da glicose dentro da célula. É sério, gente. Vocês, todos que estão nos ouvindo, esse é um fator mesmo, é o fator de maior estresse para uma célula, a desidratação. Por isso que se a gente combater ela, melhor. Eu acho que as pessoas que te conhecem, começam a te escutar, elas veem esperança, porque ela diz, não é tão difícil assim não, né? Então a pessoa começa a achar que não é tão... corte, né? E acho que aquele teu vídeo falando sobre diabetes, que eu falei antes de você entrar, você deve mandar para todo paciente teu, né? Porque quando ele entende que é uma insulina, um açúcar, a glicose ali, ele entende, né? Então ele não é burro, o paciente não é burro. Então quando ele se convence, é mais fácil da gente conseguir, né? Sim. E a gente precisa de tempo, né, Daiane? Como a gente não tem tempo na consulta, no dia a dia, os vídeos, eles são magníficos por isso. Sim, eu adoro. Foi uma metodologia muito boa, graças a Deus. Graças à pandemia. Isso. Aí a Benedita, mas peraí, graças à pandemia, você não fazia antes da pandemia, não? Eu fazia palestras aqui na clínica, que a gente tem um anfiteatro que cabe 70 pessoas. Então, eu reunia 70 pessoas de 15 em 15 dias, fazia as aulas para elas depois passarem em consulta comigo. Quer dizer, ninguém passava em consulta comigo se não assistisse uma palestra de 2 horas falando por que parar com leite, por que parar com álcool, porque na época era só leite e derivados e o álcool. E por que suplementar, por que melhorar todo o sistema imunológico com pequenos itens de suplementação. Então, isso já existia desde 2009. Aí com a pandemia ficou assim para milhares de pessoas. Você está com quantos inscritos no seu canal do YouTube, Kátia? 764 mil. Da pandemia para cá. Da pandemia para cá, porque na pandemia eu estava com 10 mil. Parabéns, você arrebentou, viu? Parabéns, merece demais. Ah, que bom, meu muito bom, viu? E a Benedita pergunta o seguinte, faz mal deixar massa de trigo de uma vez? Não, faz um bem danado, faz mal para a indústria, mas faz um bem para você, Benedita. faz um bem para outras pessoas, né? Agora, a pergunta também que me fazem muito é sobre pele. A gente percebe que as pessoas vão envelhecendo e vão ficando com aquela pele mais opaca, sem brilho, sem viço, né? Não fica como a sua, por exemplo. E as coreanas, não sei se as japonesas também têm essa fama, mas são conhecidas, né, por terem a pele pêssego, né? Sim. Como é que pode melhorar uma pele, a hidratação da pele, o viço da pele? Como é que a gente pode fazer isso? 80% do resultado de uma pele depende do seu intestino. Então, se você for ver as japonesas, as coreanas, as chinesas, é o estilo de alimentação. É muitas verduras e legumes, muita fibra, mastigar muito e muita água. Lá eles tomam chá no lugar de água, mas assim, e lá é muito interessante. 80% é da qualidade de pele, depende do intestino, mas 20% é produto. Lá, se você aparecer no Oriente, se você aparecer com uma pele ruim, eles te carregam como se fosse drogado para uma salinha para você melhorar a pele. Então, nos países orientais, a qualidade de pele, ela realmente denota se você tem cuidado ou não com a sua saúde. Para nós brasileiros, não é tanto, né? Mas em termos de falar, o sol, ele é maravilhoso. Eu gosto do sol, mas eu não tomo sol nunca da mama para cima. Exatamente porque o sol, ele tem os benefícios, mas ele tem um malefício de craquelar, né? De envelhecer o couro.
Então, eu sei, né, dos benefícios da vitamina D3, por isso que eu tomo no corpo e tomo vitamina D3 via oral também, mas na face é fugir do sol, meu lindo. E não uso filtro solar diariamente, não. Eu uso aqui, não tô sem filtro solar. Mas quando eu saio pro sol, eu usar um filtro. Gente, vamos copiando as dicas aí, viu? Eu também já percebi isso, sabe, Kátia? Por exemplo, quando eu vou me expor ao sol por mais um tempinho, eu também não deixo de passar o protetor pelo mesmo dorso das mãos, Isso. aqui, né? E a gente percebe que mulher, essa parte do colo, enruga logo, né? Fica aquela coisa cheia de sinal e engelhada, né? Exatamente, é judiado. Hoje em dia nós temos muitos aparelhos que melhoram isso. A luz intensa pulsada é uma máquina que é acessível à maior parte das pessoas, porque tem o Harmony, tem o Starlux, tem muitas marcas, e ele faz esse rejuvenescimento da pele de uma forma muito simples, rápida e com baixo preço. Eu gosto da luz intensa pulsada. Então, para as pessoas que, eu tenho os meus 54 anos, não tive uma chance, o que eu faço agora? Luz intensa pulsada. A minha mão, ou meu colo, ou o meu pescoço, é isso. É laser ou todo mês e luz intensa pulsada de 3 em 3 meses. Então, você faz tudo isso na sua clínica, Kátia? Faço tudo isso. É por isso que eu sou o modelo mesmo do que eu compraria para mim, e é verdade, tudo que tem aqui na clínica serve para minha cor de pele, né, que é amarela, a japa, mas eu não posso usar tudo que tem no mercado, porque nossas peles, a minha de japa, do negro, do índio, elas são muito semelhantes, e a nossa pele não dá para usar CO2, laser de CO2, qualquer tipo de laser, ou todos os tipos de laser. A gente tem seleta número de opções. Eu fazia laser de varizes na época que eu trabalhava com vascular, né? E eu percebia que as peles negras, né, a gente tinha dificuldade, porque às vezes hipopigmentava, né? Exatamente. Esse é um problema, até que... Mas era muito... Mas qual laser você usava? Eu usava, Tem tanto tempo? Diodo, na época. Diodo? Na época faz tempo. Sim, não, mas diodo é um bom laser. Mas hoje Você ainda usa hoje? usa-se ainda, e o Starlux é muito bom para isso, para esse tipo de luz, de varizes também. Mas tudo bem. Agora a Denise pergunta o seguinte, né? A gente falou aqui de leite derivados, e uma pergunta muito comum, Kátia, é que as pessoas dizem, ok, você disse que não é para tomar leite derivados, e como é que fica meu osso, né? A reposição de cálcio. Eu queria fazer, além da pergunta dela, a primeira pergunta que eu queria fazer é se você acha que todo mundo deve repor cálcio. Né? Segunda, se for repor cálcio, como é que ela pode fazer isso? A primeira resposta é: praticamente ninguém tem que repor cálcio. A única exceção que eu vejo na minha prática é para quem retirou a paratireoide, que ou retirou a tireoide, saiu as glândulas paratireoides, que não vai produzir o paratormônio, e mesmo assim, nos pacientes que tiraram a tireoide, nós temos que dosar o paratormônio no sangue para saber se esse paratormônio está presente ou não, e aí sim decidir se vai ser reposto o cálcio ou não. E se for reposto, na forma de quelado, sempre com a vitamina D3 de preferência para manter o controle, porque o cálcio ele é tão importante para o corpo que o corpo coloca hormônio para fazer a concentração dele no sangue, tá? Então, nós não precisamos, o Deus não coloca a gente ajudando o cálcio no nosso sangue, muito pelo contrário. Se a gente for olhar, os países que mais infartam são os países que mais usam leite e derivados e na sua alimentação, e são os que mais têm osteoporose e osteopenia. E os orientais que não consomem tanto isso, nós não temos, né? Então, olhe a vaca da sua cidade ou do seu local. A vaca come grama, ela come mato que tem cálcio, ela não come iogurte, nem queijo, nem toma leite. A vaca come verde. E o próprio bezerro dela toma por um tempo, né? Toma por um tempo, senão morre de cólica intestinal, né? Tem várias cólicas, de tanta quantidade de substâncias que existem ali que não é boa pra gente. E, gente, o que mudou nos últimos 30 anos, novamente eu vou reafirmar, foi a alteração da vaca, que foi criado o hormônio chamado somatotropina bovina recombinada, que fez a vaca sair de 9 litros de leite por dia no máximo para 120 litros de leite por dia. E o glúten, que aumentou 400% a quantidade dessa proteína
que o corpo não digere. E o problema maior do leite são vários, né? É a presença do hormônio estrona. Hoje a população está muito cheia de hormônio feminino, graças aos queijos e derivados. Então, os meninos estão com hormônio feminino, as meninas estão com hormônio feminino. Isso está dando mioma, isso está dando endometriose, isso está dando ginecomastia. Quer dizer, nós estamos com uma pandemia de estrogênios no corpo, graças a todas as comidas terem os queijos derivados. Kátia, eu crio gado, né? E eu acho que eu devo ter em torno de 10 vacas. E para você ter uma ideia, agora, nesse momento, das 10 vacas, uma está dando leite, porque eu crio dessa forma, de forma orgânica, Sim. natural. Uma. Então, 8 vacas estão prenhas. Mas eu não vou usar hormônio para fazer as vacas darem leite para usar a vaca prenha, rica em estrona, né? Só que o mercado não tem como, a gente não tem esse controle, né? Não tem como ter esse controle de porque eles não vão ficar, como eu, com 8 vacas paradas porque estão prenhas. Vão tirar leite delas mesmo, sim, né? Vão tirar delas, exatamente. E a Sheila pergunta o seguinte, na menopausa, não precisamos de cálcio, suplemento? Não, Sheila, na menopausa nós precisamos de estradiol, de progesterona, de estriol, mas nós não precisamos do cálcio. O cálcio está em excesso dentro da nossa corrente sanguínea. É um mito ou é um conceito que se criou para vender muito mais leite e derivados. Isso não é uma verdade. Se você pesquisar, se você assistir os vídeos, tanto os nossos como os de outros colegas, Dr. Laí Ribeiro, você vai ver que realmente é uma falácia e não é uma verdade. A Fabi pergunta, Kátia, se todos os tipos de queijo são prejudiciais. Sim, todos os tipos de queijo de animais, de vaca, de búfalo, de cabra. Se você comer um queijo vegetal, a gente come aqui um queijo de castanha de caju. E é maravilhosa. São os veganos, hoje, graças aos veganos, existe uma linha bastante grande de queijos vegetarianos, de origem de leite vegetal. E é muito bom, a gente precisa começar a consumir. Vocês vão sentir a leveza e a digestão. A maior parte de vocês que adoram um queijinho, se vocês olharem para a barriga de vocês, é só olhar para baixo. Vocês vão perceber como está inflamado, como tem uma celulite no abdômen, e a gente acha que é normal comprar uma calça mais larga, uma blusa mais larga. Não é. A gente tem que olhar para o nosso prato do café da manhã, do almoço e da janta e ver o que é que está nos inflamando, porque o início de uma inflamação vai ser o futuro de uma doença ou de um câncer. Porque é isso que acontece conosco, gente. Nós não estamos discutindo aqui se é gostosinho ou não é gostosinho. É maravilhoso se for por isso. Mas para o nosso corpo, para a sua mucosa intestinal, ele é extremamente inflamatório. Ele é o causador de rinite, sinusite, pneumonia, asma, bronquite, colite, diverticulite. Quer dizer, todas as inflamações da mucosa do seio frontal ao ânus, o leite é o umidificador dela. Então, a proteína, a caseína e a lactoglobulina. Kátia, você costuma solicitar ou fazer a termografia nos seus pacientes ou não? Eu tenho solicitado muito. Agora que nós temos aqui na cidade vizinha, eu peço sim, e é muito bom. Você faz uma termografia, isso é prevenção, né? Você faz uma foto do corpo inteiro daí, e percebe aonde tem inflamação ou não, e depois faz um segmento. E não é um ato caro, os convênios não cobrem, mas costuma ser entre R$700 a R$1.500, um bom laudo, isso é prevenção. A termografia eu oriento sempre. Mas é maravilhoso aquele exame, né? Você vê as áreas que estão inflamadas com a foto, né? Exatamente, mas você tem que olhar, entender e tentar mudar para reverter isso, né? Isso é bem bacana, sim. E a Grazi pergunta o seguinte, o que é que ajuda a clarear melasma, mesmo zerando glúten e caseína? Vamos partir do princípio que a Grazi zerou leite e glúten e o melasma não zerou. O que nós precisamos fazer nesse caso? 20% do resultado da pele aí é produto. Aí precisa não agredir a pele, usar substâncias que acalmem a melanina e que não estimulem ela a fazer efeito rebote. Então, eu nunca usaria, não uso ácido retinóico e não uso hidroquinona, que são as coisas que o mercado mais faz uso, tá bom? Ótimo. Kátia, a Carla pergunta o seguinte, ela já zerou leite e glúten, mas tem, aí já vai para uma pergunta que a gente ia fazer, vou antecipar, mas tem resistência insulínica.
que ela pode melhorar? Ela pergunta como é que pode melhorar a resistência insulínica. A resistência insulínica, gente, o único modo que vocês possam vencê-la é fazendo exercício físico todo dia e exercício físico aeróbico, fazer picos, né? 15 minutos de exercício, onde 1 minuto você parece que o coração vai sair pela boca, sua, estraga todo o cabelo e depois você relaxa 3 minutos, 1 minuto de novo, relaxa 3, quer dizer, nós precisamos fazer exercício aeróbico. Quando você aumenta a concentração de oxigênio dentro da célula e entra nesse esforço físico, a glicose penetra dentro da célula sem a permissão da insulina. E isso vai fazer com que o pâncreas vai voltando ao normal. Quer dizer, exercício físico, para quem gosta ou não gosta, tem que ser feito. Não é uma questão de eu quero ou não quero. O pessoal está perguntando muito o que é a termografia. Então, e onde pedir? Né? Eu acho que vai ser difícil falar sobre onde pedir, mas não sei, mas você poderia estar fazendo uma resumida para o pessoal, que eles ficaram muito curiosos sobre a termografia. A termografia é uma metodologia que se usa uma máquina fotográfica e que ela tem uma capacidade de dosar o infravermelho, né? Ver onde tem áreas mais quentes. É feito em salas especiais, refrigeradas, tem todo um protocolo. Se vocês colocarem no Google de vocês ou no, sei lá, no Waze de vocês, termografia perto, vocês sempre vão encontrar. Hoje é muito difundido, só que as pessoas não sabem, né? Os médicos também não indicam. Esse é o problema. Então, você pode fazer independente do seu médico. É bem legal. A gente tem aqui em Campinas um colega ainda em Vinhedo, mas eu realmente não conheço mais. Existem em Campinas vários locais, mas vai existir também perto de vocês. Coloque aí, termografia. Eu fiz 2 vídeos, viu, gente? Vocês podem ir no meu canal também, Dr. Dayan Siebra, tem 2 vídeos sobre termografia, falando sobre isso, vocês podem ir lá também. Ótimo. A Rúbia, Kátia, pergunta como tratar hipotireoidismo e climatério concomitantemente. Simples, né? Uma dosagem hormonal, T4, T3 livre, T3 reverso, e os 7 os hormônios para a gente saber onde você está. FSH, LH, testosterona total, livre, estradiol e principalmente o estrona. É importante isso. A partir de um diagnóstico, saber se você tem um hipotireoidismo tipo 1 ou tipo 2, né, ou de tireoide ou de receptor de corpo, e se você realmente está com os níveis baixos de hormônio, é fazer a modulação hormonal com os hormônios bioidênticos. Eu sempre oriento esses, os manipulados, que os bioidênticos quer dizer que eles têm a mesma ação que os nossos hormônios, então eles não vão ter os efeitos colaterais. É muito legal. Eu estou nos dois, né? Estou na menopausa e por ter 54 anos eu também reponho o T3. Quer dizer, isso faz juventude. A falta de hormônio, voltando àquela pergunta da pele enrugada, a pele enrugada, a mulher engruvinhando, ela está, ou o homem também, ela está relacionado com a deficiência de hormônio sexuais e os hormônios, principalmente os hormônios da tireoide, que T4 e T3. Pesquisem, gente, o povo, principalmente os seus ouvintes que não conhecem, mas para mim o hormônio mais importante que nós temos é o T3, é o cortisol, que é a hidrocortisona, que a gente não faz diagnóstico de síndrome de fadiga da adrenal, mas a grande parte da população tem problemas, porque nós vivemos uma vida com medo estressante, então quando a gente entende que a gente não precisa nem ter medo e nem viver no futuro, nós conseguimos regular isso. E aí pequenas doses de hormônio faz uma diferença muito grande. Olha só, gente, e falando, a Dalva Godoy faz uma pergunta para nós dois. Vocês gostam da dieta cetogênica? Eu vou dar minha opinião, sabe, Kátia? Eu gosto, mas eu não gosto da cetogênica usada em definitivo, sabe? Aquela coisa de vou viver na dieta cetogênica. Eu acho que termina restringindo muito. Mas eu acho bom em determinados casos, caso de epilepsia, caso de Alzheimer. Mas eu queria saber a tua opinião. Você gosta da cetogênica? Você costuma indicar? Não, Dayan, eu não costumo indicar porque eu não gosto de dieta. Na verdade, eu sei que todo paciente que faz dieta, ele vai fazer 3, 6, 9 meses, depois ele vai chutar o balde e vai voltar, né, a ser pior. Então, a dieta cetogênica, para mim, na minha concepção, ela tem que ser muito bem feita e a gente orienta os profissionais que desejam fazer aquilo por um tempo limitado,
ou senão ela vai sobrecarregar fígado, vai sobrecarregar rim, e eu não sou a favor disso. Sou a favor, sim, você quer fazer uma cetogênica com abacate, com coco, perfeito, mas com dieta proteica não. Acho que mais tendendo para o Mediterrâneo, né? Mediterrâneo, uma coisa mais, eu acho que... Kátia, a Mara Weller, para você falar um pouco sobre o exame T3 reverso. O T3 livre é a parte atuante, que ela é estimulada, que dá ânimo, energia, metabolismo, que é estimulada pela zinco, selênio e magnésio e a presença de ferro. Por isso que a gente precisa suplementar. Zinco, selênio e magnésio faz parte de uma suplementação para ativar as enzimas que convertem T4 em T3. Se eu não tenho zinco, selênio e magnésio, eu acabo estimulando a enzima que vai converter em T3 reverso, que é o hormônio da hibernação. Então, a pessoa fica lenta, prostrada, igual um urso mesmo. Ela pode até não comer e ela engorda ou ela não emagrece. A dificuldade é em perder peso, não simplesmente em ganhar. Quer dizer, a suplementação, ela é sempre muito importante. E se eu puder dar uma orientação para todos vocês, zinco, selênio, magnésio e uma ferritina acima de 70, elas precisam estar, sim, excelência no corpo. E por mais que a gente coma alimentos saudáveis, orgânicos e vegetais, nós não conseguimos, né? Não vamos conseguir fazer isso. Por isso que a suplementação ela é muito bem-vinda. Eu suplemento desde 2008 e isso me mantém muito bem. Aí, claro, a gente vai suplementar outras coisas, né? À medida que os anos vão chegando. Kátia, e a José de Viajante pergunta: como faço para passar com essa profissional sensacional? Essa é a... telemedicina, você só atende presencial. Fala um pouquinho pra gente aí. Seu trabalho como médica atendendo as pessoas. Sim, eu faço ambulatório, faço consultório, mas ele é limitado aqui. O que nós conseguimos, Dayan, e tem dado muitos bons resultados, é a mentoria. Então, nós fazemos mentoria. Sexta-feira vai ter uma mentoria sobre menopausa. Então, a gente reúne 30 pessoas, 30 mulheres normalmente, e é feita essa aula. Depois eu faço uma avaliação dos exames, dou a minha orientação a pedido, né? Quem pede, normalmente todas pedem, e aí eu faço essa avaliação e vejo o que é preciso. Então, a mentoria, ela nos aproxima. Eu fico 7 horas com as pessoas, de 5 a 7 horas, e a gente consegue fazer todo esse... Parece que a gente está assim, eu e você, parece que a gente está realmente ao vivo. Mas isso é online? É online, é uma mentoria online, mas funciona muito bem, com telão e Sim. Conversa até com as pessoas. É bem bom, porque a proposta sempre é corrigir o defeito, mas é estimular a mudança do estilo de vida. Nós precisamos de novo, né? A dieta não, estilo de vida. Então... Isso para se inscrever vai no teu Instagram, isso tem lá no link, na bio. Sim, tem no link, tem no Instagram, vocês vão ver lá, mentoria. E funciona bem, é muito legal, Dayan. Eu não tenho a menor dúvida, a gente vê resultados online, eu acho que o futuro é esse, o presente é esse. Uhum. Esse modelo, eu acho que daquela consulta demorada, onde você vai, viaja para se consultar, leva um pacote de exame, e eu acho que isso aí vai se acabar. Com o tempo a gente vai criar essas mentorias, vai ficar com casos específicos. Kátia, eu queria que você finalizasse, a gente está perto do final. Eu quero primeiramente te agradecer. Você é uma pessoa extremamente ocupada, cirurgiã, administradora toda de uma clínica. Então, sei que tirou esse tempinho aqui porque foi um pedido meu e de seguidora, viu, gente? Vocês mandaram mensagem para mim, chama a doutora Kátia, chama eu, bati um print, mandei para o... É verdade. Olha aqui que estão pedindo. Então, eu queria que você finalizasse com uma mensagem final para todos que estão aqui te assistindo, mais de 1.400 pessoas. É mesmo. E falasse onde é que elas podem te encontrar, o teu trabalho, algum curso, alguma coisa além do que você falou, que a gente não falou aqui. Muito obrigado. A sua equipe, viu, Johnny? E todo mundo está aí com você agora, viu? Que é, Dayan? Que é? O Dayan, é assim, olha, primeiramente eu que agradeço a você, né, pelo contato, pelo convite. E foi melhor do que eu imaginava, tá vendo? É sempre assim. A gente sempre tem que imaginar alguma coisa muito boa e ser muito melhor. Eu acho que encontrar você, encontrar a mim, graças ao YouTube é muito fácil. E as pessoas precisam realmente ter essa vontade, um caderninho e começar a estudar. Então, as perguntas, elas são ótimas, mas existe, sim, muito material
meu e seu e de muitos outros colegas, mas que precisam. Qual que é a nossa característica em comum, né? É ser uma coisa muito, muito simples, que chegue ao saber das pessoas. Então, o que mais importa para mim não é ensinar médicos, mas sim a ensinar as pessoas a entenderem o que nós médicos conseguimos fazer com isso. E quem sabe no futuro eu vá morar igual você num sítio de boa, ficar aí. Vem morar perto da gente aqui no Ceará, viu? Tá bom, meu lindo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua simpatia e por todo esse grupo aí que está nos assistindo. Delícia. Obrigado, gente. Palmas para a doutora Kátia. Seja muito bem-vinda. E quando precisar de mim, me chame. Vou pro seu Instagram. A gente faz vídeo presencial lá em São Paulo, viu? Quero ter você perto de mim daqui para frente, viu? Combinado. Só foi o início. Obrigada, viu, Dayan? Um beijo, querido. Fica com Deus. Fique com Deus vocês.